E aí, tudo bem? Vamos de correção aí de legislação específica. Legislação específica aqui comigo, Alan Martins. Eu sou auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo e professor de legislação tributária aqui no Direção Concursos. E vou trazer para você essa correção. A prova foi muito tranquila, legislação específica, prova muito sossegada. Caiu tudo que a gente falou em aula e também foi uma prova de grau fácil em legislação específica. Praticamente a literalidade da lei, quando saiu da literalidade da lei, foi em simplicidades que saiu. Se você tiver alguma dúvida aí a respeito da correção, pode me contatar aqui pelo Instagram, @prof.alanmartins, pode me chamar lá na DM. Sem delongas, vamos às questões. Caíram basicamente dois temas, né? O Código Tributário Municipal, caíram 4 questões do Código Tributário Municipal e a Lei do Processo Administrativo Tributário, a Lei Complementar 305 de 21, que também foram 4 questões, 4 itens, né, para você julgar. Então vamos lá, sem delongas, lá para a Lei Complementar 159, as primeiras questões sobre Lei Complementar 159, Código Tributário Municipal de Fortaleza. Interessante que aconteceu parte do que eu previa, e a outra parte não aconteceu, também não há problema. O que aconteceu? Eu disse em todas as aulas de CTM, de regulamento do CTM, qual foi a lógica que a gente estudou em aula. A lógica foi, uma parte do código já está no CTN, Código Tributário Nacional, já está na Constituição Federal, já está na Lei Complementar 116. Então, o que é confluente, você nem precisa estudar. E eu fui indicando o que era confluente lá durante as aulas. O que for especificidade, sim, você estuda. Não caiu nenhuma especificidade. Não caiu especificidade de ISS, de ITBI, de IPTU, de taxa, não caiu nada disso, só caiu confluências. Ou seja, para as 4 primeiras questões, se você sabe direito tributário, você responde sem precisar de conhecer o Código Tributário Municipal. Mas vamos lá rapidamente resolver essas questões, porque tem muita questão aí na nossa correção. Questão 135. O uso da equidade como método de integração da norma jurídica precede os demais. O erro aqui, ó, precede. O método que precede são métodos sucessivos de integração. O método que precede é a analogia. A equidade é o que vem por último. Precede ao que vem antes. Então não é a equidade, é a analogia. É o artigo 22 do Código Tributário Municipal, né? Vai haver aí, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente utilizará sucessivamente, ou seja, na ordem indicada, e aí o que precede é a analogia. Equidade, ó, é o 4. Portanto, repetindo o que já estabelece o CTN, artigo 108, gabarito errado. Questão número 136, então 135, gabarito errado, 136 na versão de prova que estamos corrigindo. Redução de tributos se submete ao princípio da reserva legal. Olha só, isso aqui está certo. O princípio da legalidade que está na Constituição, 150, inciso 1, realmente veda que se crie ou aumente tributo sem lei. Agora, quando eu vou para o plano infraconstitucional do CTN, aí eu tenho o artigo 97 do CTN que traz a reserva legal. E aí na reserva legal, além do aumento ou criação de tributos, você tem outras vedações, entre elas a redução de tributos, o que é lógico também, né? Porque só a lei pode criar, só uma lei pode revogar outra lei, só uma lei pode extinguir. Se só uma lei pode aumentar, também só uma lei revoga outra lei, só uma lei pode reduzir. De modo que, pela lógica, pelo conhecimento do artigo 97, inciso 2 do CTN, e pelo conhecimento que nem precisava ter do artigo 13 do Código Tributário Municipal, somente a lei pode estabelecer redução de tributos. Veja, esse somente a lei pode é a reserva legal. Então, é uma questão que fugiu, né? Diferente da maioria da prova, fugiu um pouquinho da literalidade, porque te obrigava a lembrar o nome do princípio da reserva legal, mas sem grandes dificuldades. É um princípio que quem estuda direito tributário está quase tão careca
tá quase tão careca quanto eu de conhecer. Então, 136 certo. 137. É vedada a aplicação pretérita dessa lei em relação a ato pendente de julgamento. Olha só, não é vedado não. A gente não pode esquecer do artigo 106, inciso 2 do CTN. A lei tributária é irretroativa? É, mas quando se trata de extinção de infração, redução ou extinção de penalidade, aí muda de figura. Eu posso ter aplicação a fato ou ato pretérito que estiver pendente de julgamento. É que o Código Municipal e o Código Tributário Nacional, eles usam uma outra expressão. O que eles usam? A lei aplica-se a ato pretérito, não definitivamente julgado, que deixe de definir como infração, que deixe de tratar como infração, que lhe combine penalidade menos severa ou venha extingui-la. Ora, qual a diferença aqui? É que ele usa, ao invés de usar ato pendente de julgamento, ele usa ato não definitivamente julgado. O examinador só mudou a expressão, mas disse a mesma coisa. Literalidade da lei, gabarito aqui da 137, errado, não é vedada essa aplicação, ela está expressamente permitida nesse artigo do Código, que repete o CTN. Questão 138. A incapacidade civil da pessoa física enquanto sujeito passivo não prejudica sua capacidade tributária. Certo? Lembra, CTN, a capacidade tributária independe da capacidade civil da pessoa física ou natural. E o Código Tributário Municipal repete essa regra. Então, se é capaz ou incapaz, se tem capacidade civil ou incapacidade civil, isso não prejudica a capacidade tributária. Um menor de idade pode ser tributado normalmente. Portanto, aqui, ó, artigo 126, inciso 1 do Código Tributário Nacional, repetido no 40 do Código Tributário Municipal. A capacidade tributária independe, é o mesmo que não prejudica a capacidade civil. Independe da capacidade civil, não prejudica. Portanto, a alternativa aqui, o questão 138, o gabarito é certo. Questão 139, agora as próximas questões são sobre a Lei Complementar 305, que trata do processo administrativo tributário. Praticamente todas a literalidade da lei, só uma que fugiu, mas é algo que eu comentei em sala de aula, então tá tranquilo. E você também que já vem estudando há bastante tempo para concurso eventualmente, sabe que o que eu vou explicar aqui, uma coisa é sinônima da outra. Mas vamos lá para a questão 139. No processo administrativo tributário, a impugnação que contrariar enunciados de súmulas editadas pelo Conselho Pleno será julgada liminarmente improcedente. Isso mesmo, ó. Contrariou súmula do Conselho Pleno, a impugnação é liminarmente improcedente. Literalidade do artigo 38. Será julgada liminarmente improcedente a impugnação que contrariar enunciados de súmulas editadas pelo Conselho Pleno. Portanto, questão 139, gabarito certo. Questão 140. O processo administrativo tributário sujeita-se ao princípio da verdade real. Literalidade aqui também do artigo 46 da Lei Complementar. Processo administrativo tributário, princípios, verdade material. Verdade material é sinônimo de verdade real. Falei isso em aula. O que eu disse que não caberia é verdade formal. Verdade formal é diferente. Verdade real é a verdade verdadeira. Então, é a verdade real, que é sinônimo de verdade material. Verdade material também é verdade verdadeira. Portanto, questão 140, gabarito certo. Essa é a única que não foi pela literalidade da Lei Complementar 305, porque colocou o outro nome do princípio que a lei não cita. A lei cita verdade material, eles colocaram real, mas tudo a mesma coisa. Questão 141. Para a contagem de prazos processuais no processo administrativo, inclui-se dia do início e dia do vencimento. Nananina não. Dia do início exclui-se.
Isso aqui bastava você conhecer a norma de contagem de prazo do próprio Código Tributário Nacional, que é a mesma regra. Sempre que vai contar prazo processual, exclui o dia do início e inclui do vencimento. E aqui o examinador falou que inclui os dois. Errado, né? Tá aqui, para não ter dúvida, artigo 53, os prazos serão contínuos, excluindo-se o dia de início e não incluindo-se. Só inclui o dia de vencimento. O dia de início exclui-se. Gabarito da 141, errado. E por fim, a questão número 142. Questão 142. São partes no processo administrativo tributário o município, claro, o sujeito ativo, e o sujeito passivo das obrigações tributárias, que é o contribuinte ou responsável, tranquilo também, e seus procuradores. Aqui, nananina, não. Procurador não é parte, tá? Procurador não é parte. Procurador é representante. Então, ó, teria que ter lembrado, aqui também foi abordado em aula, são partes no processo administrativo tributário, município de Fortaleza e sujeito passivo das obrigações tributárias. Portanto, gabarito errado. Fiquei muito feliz com essa prova, porque a minha dica de você não estudar as confluências valeu, aquilo que tem no Código Tributário Nacional, na Constituição, na Lei Complementar 116. Se você seguiu, você otimizou seu tempo de estudo e foi bem na prova porque conhece já o direito tributário. Você não precisou estudar direito tributário duas vezes, né? O direito tributário do Código Tributário Nacional e da Constituição e o do Código Tributário Municipal, naquilo que eles são idênticos. E também valeu muito aí que caiu tudo que eu falei em aula, na aula de lei complementar 305 do PAT. Eu fiz uma aula em que eu escolhi os pontos mais prováveis de cair em prova e todos os pontos escolhidos estavam aqui. Essa aula foi bem aqui na retinha final. Se você assistiu essa aula, você tirou de letra. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha ido muito bem na prova. Em legislação tributária específica, eu tenho certeza que você foi bem, porque foi uma prova fácil e aqui tudo estava dominado aqui no âmbito das aulas nossas do Direção Concursos. As outras provas, vamos ver com os demais professores, né? Essa equipe maravilhosa do Direção Concurso, continue com eles.